Olá, minha equipe vai falar sobre o tratamento de dados usando o Undersimple Methods. Me chamo de Thalita, minha equipe é composta por Alana, Cauã, Fábio e Raí. Aqui são os tópicos que vão ser abordados durante a apresentação. Introdução, objetivo, justificativa, a lógica do Near Miss, versões do Near Miss, processo de balanceamento, otimização e melhores parâmetros, análise dos resultados e referências. Iniciamos o nosso projeto focando em um dos maiores obstáculos da inteligência artificial aplicada ao mundo real, o desbalanceamento de dados. Muitas vezes trabalhados com datasets perfeitos, mas no mercado financeiro e no marketing, a realidade é outra. No dataset Bank, estamos analisando campanhas de telemarketing. A grande maioria das ligações resulta em um não. Isso cria uma classe majoritária, que domina completamente o conjunto de dados. Se treinarmos um algoritmo sem tratamento, ele aprenderá que o caminho mais fácil é sempre prever o não, tornando-se enviesado e incapaz de identificar oportunidades reais de conversão. Não é apenas rodar um modelo, mas garantir que a distribuição das informações permita um aprendizado equilibrado. Por que não podemos confiar cegamente? Existe um conceito fundamental chamado paradoxo da acurácia. Imagine um modelo preguiçoso. Se 90% dos nossos clientes não assinam o depósito, esse modelo pode simplesmente decidir que ninguém vai assinar. Matematicamente, ele terá 90% de acerto. Essa taxa de acerto é alta e enganosa. Para o banco, esse modelo tem valor zero, pois ele falha em detectar 100% dos clientes que realmente fariam depósito. Ele é eficiente estatisticamente, mas inútil para o negócio. Isso prova que a acurácia sozinha é uma métrica perigosa em dados desbalanceados e justifica por que o tratamento prévio é obrigatório, não opcional. Para resolver esse paradoxo, temos o que chamamos de técnicas de reamostragem. O oversample tenta equilibrar a balança, criando dados sintéticos para a classe minoritária. Já o undersampling, que é o nosso foco, reduz a classe majoritária para que o modelo veja as duas classes em pé de igualdade. Dentro do undersampling, escolhemos o near miss. Ao contrário de uma redução aleatória, que poderia jogar fora informações valiosas, near miss é um algoritmo inteligente baseado em distância. Como vemos no gráfico, ele seleciona amostras da classe majoritária que tem características específicas em relação à classe minoritária. Nosso objetivo é aplicar o near miss à base do banco, mas não de qualquer forma. Utilizaremos a validação cruzada. Isso garante que os resultados que vamos apresentar não são fruto de uma divisão de sorte, mas sim uma performance sólida e replicável. Por que o near miss? Essa escolha ela reside no fato de que bases reais como essa que estamos estudando possuem um desbalanceamento tão forte que o aprendizado da classe minoritária, no caso sim, fica sufocado. Técnicas simples de balanceamento podem distorcer a distribuição ou causar perda de informação. O Near Miss ele resolve isso de forma orientada por distância. Ele busca preservar as amostras da classe não, que estão justamente na fronteira de decisão, ou seja, ele mantém os casos que são quase um sim, forçando o modelo a aprender a distinguir os detalhes mais sutis entre um cliente e outro.
Ao unir o NearMIS com validação cruzada, construindo uma base robusta para o desenvolvimento do nosso projeto. No decorrer da apresentação, nós vamos ver detalhado as versões do NearMIS e como eles se comportam na prática com os resultados alcançados. Bom, eu me chamo Cauã e vou falar sobre o tópico de a lógica do Near Miss, o algoritmo de aprendizagem de máquina. Antes de falar sobre a lógica propriamente dita, eu quero retificar sobre o contexto em que essa lógica ela pode ser aplicada. Então, nós podemos analisar um conjunto de dados reais em que as classes elas não são igualmente distribuídas. Ou seja, a gente pode analisar um dado, um conjunto de dados que é recolhido através de alguma pesquisa, de alguma coletânea, e que a gente observa que essas classes desses dados não são igualmente distribuídas. Podemos exemplificar essa característica através da detecção de fraudes, ou seja, onde 99,9% das transações normais elas podem representar uma pequena parte de fraudes que representa 0,1%. Essa característica ela é embasada em dados da CCN Brasil de 2024 e podemos também exemplificar outros tipos, como o diagnóstico de doenças raras e a manutenção preditiva de falhas. Então é importantíssimo que essa minoria, que a gente chama de 0,1, representando as fraudes, sejam também analisadas. Então, como consequência desses dados em que as classes não são igualmente distribuídas, nós temos o desbalanceamento em que os modelos eles tendem a ignorar a classe minoritária. Então, os modelos que vão balancear, eles tendem a desprezar essas classes que são minorias. Então, tem aumento da acurácia global, que é diferente do bom desempenho real. Assim como também nós precisamos de métricas específicas para análise tanto da maioria como da minoria. Então, a gente pode abordar também é, é, as acurácias como o recall, como a precisão e a film score. O, esses são modelos de avaliação de classificação, sendo o recall ele vai focar em minimizar falso negativo, ou seja, capturar todos os positivos reais. Já a precisão ela é embasada em focar em minimizar falsos positivos, em acertar entre as posições positivas. E a Film Score, ele é a média harmônica que equilibra a precisão e recall, sendo ótimo para dados desbalanceados, ou seja, ideal para esses dados que estão desbalanceados. Algumas soluções tradicionais que nós temos hoje, além dessas que serão abordadas nesse trabalho, nós temos a oversample, como por exemplo o Smooth. Esse mecanismo, esse modelo de algoritmo, ele vai criar novas instâncias de classe minoritária, contendo como vantagem aumentar as informações de classes raras e temos como desvantagem causar overfit. Overfit, ele é um modelo que se torna excessivamente complexo e memoriza os dados de treinamento, incluindo ruídos, em vez de aprender padrões gerais, resultando em excelente desempenho dos dados de treino, mas mesmo em dados novos. Ou seja, ele é um modelo em que ele vai memorizar os dados de treinamento, aqueles dados que são separados para treino, resultando em um excelente desempenho em análise de desempenho dos dados de treino, mas ele vai se tornar péssimo em dados novos, ou seja, os dados que serão obtidos, eles serão desconsiderados. Então, essa aí é se caracterizar como uma desvantagem. Uma segunda, é, é, uma segunda soluções tradicionais nós temos a ordem sempre aleatório, que ele vai remover aleatoriamente as instâncias de classe majoritária. A vantagem desse mecanismo, desse modelo, é simples e rápido, é um mecanismo que ele é utilizado de forma simples e rápido, e a desvantagem é a perda potencial de informações importantes. Então, esse mecanismo ele não se considera tão essencial pela conta dessa perda potencial de informações importantes desses dados. A gente considera eles minoritários. Então, a gente precisa analisar também esses dados que podem ser caracterizados como fraudulentos. Então, com isso, a gente aborda a lógica do Near-Miss. Essa lógica de Near-Miss, ele é um método de unsample seletivo que utiliza o K
Nearest Neighborhoods, KNN, para identificar e manter apenas as instâncias mais representativas de classe majoritária. Então, ele vai ser um mecanismo, um algoritmo que vai identificar e vai manter apenas as instâncias que representam aquele dado, as classes majoritárias. Podemos exemplificar a lógica e o entendimento desse algoritmo de aprendizagem de máquina através de uma sala cheia de pessoas que representam nossa classe majoritária e algumas pessoas especiais que representam nossa classe minoritária. Esse algoritmo ele tem como uma função de manter apenas as pessoas próximas das pessoas especiais. Então, ele remove as pessoas que estão muito distantes da ação. Ou seja, ele é um algoritmo que vai aproximar. O nome near significa próximo. Então, ele vai aproximar um dado menor daqueles dados que são maiores, dos minoritários para os majoritários. O método de Undersimple que utiliza Carnias Neighborhoods, que é KNN, eles são usados para selecionar quais exemplos de classe majoritária negativa serão metidos. Então, ele seleciona quais elementos daquele dado que são majoritários serão mantidos. Então, ele tenta equilibrar as classes mantendo os pontos que definem a fronteira, os que são mais difíceis de classificar. Então, qual é a diferença-chave desse algoritmo de aprendizagem de máquina? Ao contrário do Random Undersampling, que ele vai abordar, uma simples técnica utilizada para lidar com conjuntos de dados desbalanceados, onde uma classe majoritária tem significativamente mais distância do que outra minoritária, ou seja, esse mecanismo, Random Undersampling, ele é ao contrário do que o método Undersampling, que utiliza o KNN, é, é, aborda. Então, esse mecanismo ele vai utilizar de forma contrária, né? O Random Undersampling utiliza de forma aleatória e o Near Miss ele vai utilizar uma lógica matemática, o que nós chamamos de distância euclidiana, para poder decidir quais esses dados que vão ser separados do majoritário para o minoritário para poder fazer sua análise. Então, nós podemos abordar como principal lógica a distância euclidiana. A distância euclidiana, aqui pela fórmula matemática, ela vai calcular a distância entre dois pontos em que suas somas a partir de 1 ela é elevada ao quadrado e vai sendo encontrada. Ou seja, ela é a métrica padrão utilizada para o algoritmo de subamostragem, undersampling, o qual o Near Miss ele aborda, que mede a proximidade entre pontos de dados. Então, esse algoritmo ele utiliza essa distância para selecionar ou remover exemplos de classe majoritária em conjunto de dados desbalanceados. Então, nós teremos um conjunto de dados que está desbalanceado. Ele vai fazer a medição entre dois pontos desses conjuntos e separar da classe majoritária para uma classe minoritária e fazer a análise dos mesmos. Então, nós temos aqui, como por exemplo, na imagem 1, a definição da distância euclidiana. Então, aqui é mais a análise matemática dela. Então, aqui nós temos dois pontos, né, o xt e o yt. Esses dois pontos, tanto no meu eixo y quanto no meu eixo x, eles têm uma diferença. Então, nós temos a soma dessas diferenças. Então, isso que vai fazer o algoritmo de máquina Near Miss. Ele vai pegar dois pontos, vai tirar a diferença, tirar a raiz dela e levar ao quadrado, como representa aí o dados de Rachel Gates de 2025. Então a imagem 2 ela vai exemplificar a lógica por trás disso, sendo aquilo que eu falei, as classes minoritárias representado pelo círculo verde, dados de médio 2005, e a classe majoritária sendo representada pelo círculo vermelho. Veja que a classe majoritária ela representa mais dados do que a classe minoritária. Então, a análise tem que ser em cima dessas duas classes, sendo com o objetivo de separar a minoria, né, os dados de minoria, daqueles dados que são de maioria. Então, ele faz análise entre dois pontos, entre o ponto da classe majoritária e o ponto da classe minoritária.
Pegando o gancho do que foi falado sobre o Nameless One, que foca na fronteira, agora entramos, né, ali no Name Show, que eu gostaria de chamar de versão da lógica invertida. Enquanto a maioria dos algoritmos está tentando limpar as bagunças na borda para tentar separar as classes, o Name Show ele faz algo contra-intuitivo. Ele olha para o todo. Ele tenta ali entender a estrutura global da classe minoritária, né? Olhando aqui para o gráfico, por exemplo, né, a gente percebe que o critério de seleção aqui ele já muda drasticamente, né? O algoritmo ele vai selecionar os dados da classe majoritária, né? Calculando a menor distância média até os vizinhos mais distantes da classe minoritária. Parece confuso, né? Porque menor distância para o mais distante, mas é só olhar para as linhas rosas, né, e verdes é que o algoritmo está esticando uma régua até lá no fluxo da classe minoritária. O resultado disso é matemático, mas também é um efeito visual claro, né? Ao buscar essa relação com os pontos mais distantes, o algoritmo acaba sendo puxado para o centro. Ele ignora ali quem está na borda e também ali quem está isolado. Ele seleciona e mantém apenas os dados da classe majoritária que estão geometricamente centralizados em relação à classe minoritária. Basicamente, ele pega os dados do não e preserva apenas aqueles que estão completamente cercados, misturados no núcleo dos dados do sim. É como se ele criasse uma superconcentração no meio do gráfico. Agora, vamos ver o impacto real disso nos nossos dados. Aqui à esquerda temos o names one, que é o que escolhemos. Percebam como os pontos laranja e azul se tocam, mas também respeitam um limite? Eles desenham uma fronteira. Agora olhem para o da direita, que é os names to. Percebam o que aconteceu? Os pontos laranja, que é, né, a classe majoritária, invadiram completamente o espaço dos pontos azuis. Não existe mais fronteira. Entendeu? Existe uma sobreposição total. O algoritmo eliminou justamente os dados que ajudariam a diferenciar o A de B. Por que que isso é fatal para o nosso projeto de banco? Imaginem um cliente do banco, né? Temos o perfil de quem assina investimento, no caso, o sim, e de quem não assina, que é o não. Se usar, né, os names true, né, que no caso aqui pelo gráfico da direita, estaríamos mantendo na nossa base dados de apenas clientes não que são idênticos aos clientes que falaram que sim. Ou seja, estaríamos ensinando para o nosso modelo o seguinte: olha, esse cliente que não pagou tem a mesma idade, o mesmo saldo e a mesma profissão daquele que pagou. Isso gera um ruído enorme. O modelo de machine learning vai olhar para isso e não vai conseguir traçar uma linha divisória. Ele vai chutar ou errar muito, porque os dados estão um em cima do outro, entendeu? E o Namecheap é útil? Assim, em muitos casos específicos, onde se quer analisar a densidade central dos dados, mas para os problemas de classificação de risco, como o nosso, onde preenchem sim ou não com clareza, ele destrói a informação mais valiosa, que é a diferença entre as classes. Por isso, descartamos essa abordagem e seguimos com a versão um, que é preservar a fronteira de decisão. Olá, professor. Meu nome é Fábio. Dando sequência à teoria que o grupo apresentou, eu vou demonstrar agora a implementação prática da nossa solução usando o Python. Para começar, eu quero destacar as ferramentas que a gente escolheu. Se a gente olhar bem para cá, para as linhas 9, 10 e 11, a gente vai ver que a gente não está usando apenas as bibliotecas comuns. A gente teve que importar o Imbalanced Learning. Isso foi necessário porque o Scikit-learn padrão ele não possui o algoritmo NIRMIS. Essa biblioteca especializada que nos permite criar o pipeline, que é o coração da nossa arquitetura. Antes de rodar o código, vamos olhar para o problema que estamos resolvendo. Esse dataset tem os dados de clientes reais de um banco português.
A gente tem aqui as colunas como Job, Marital. A gente tem as colunas também de Hosting e Loan. Essas duas é o perfil social da pessoa, e essas duas elas vão olhar se a pessoa ela tem empréstimo imobiliário ou pessoal. Por que isso importa? Porque o algoritmo ele vai tentar traçar um perfil. Será que essas pessoas casadas e com saldo negativo tendem a aceitar a oferta? Nosso desafio é que a grande maioria aqui nessa coluna Y disse não. Se a gente jogar esses dados crus em um modelo, ele vai aprender que dizer não é sempre a resposta segura. É por isso que a gente precisa do Near Miss. Voltando aqui para o código, a gente descendo aqui para o carregamento e tratamento inicial, a gente olhando para as colunas 16 até 19, nós enfrentamos um problema comum em ciência de dados, a formatação dos arquivos. O dataset original desse banco português usa ponto e vírgula como separador, mas algumas versões tratadas usam só a vírgula. Para evitar que esse código quebre na prestação, a gente implementa nas linhas 16 até 19 um tratamento de exceção. O código ele tenta ler de uma forma. Se ele falhar, ele se ajusta automaticamente. Isso garante a robustez da nossa aplicação. Agora um ponto técnico crucial. O algoritmo Near Miss, ele baseia-se no cálculo das distâncias matemáticas entre os clientes, que no caso é a distância euclidiana. O problema é, como calcular a distância entre duas palavras? Não dá. Por isso, aqui nas linhas 27 até a 29, a gente criou esse laço de repetição. Ele varre todas as colunas de texto e aplica o label encoder. Basicamente, estamos traduzindo palavras para números, para que o Near Miss consiga fazer os cálculos matemáticos sem erros. Na separação dos dados de treino e teste, aqui na linha 34, usamos o parâmetro vital, o stratify igual a y. Como nossa base é desbalanceada, apenas 12% de clientes aceitaram a oferta, um sorteio aleatório simples poderia criar um teste sem nenhum caso positivo. O Stratify ele força o Python a manter a proporção exata de 88% de nãos e 12% de sims, tanto no treino quanto no teste, garantindo uma validação honesta. Olhando aqui para as linhas 39 até a 43, muitos iniciantes eles aplicam o Near Miss na base inteira antes de tudo. Isso gera um vazamento de dados, viciando o teste. Para evitar isso, a gente capsula o processo num pipeline automático. Primeiro, o Standard Scaler, aqui na linha 40. Ele coloca o salário e a idade na mesma régua numérica. Eu mencionei ele aqui rapidamente, mas eu quero enfatizar a importância matemática dele. Imagina o seguinte, a coluna idade varia de 18 a 90. A coluna saldo varia de menos 1.000 até 1.000, até 100.000 no caso. Se o Near Miss calcular a distância matemática assim, uma diferença de R$1 no saldo vai parecer igual a uma diferença de 1 ano de idade? Não. O saldo, por ser um número gigante, ia engolir a idade. O Standard Scale ele coloca tudo na mesma régua, média 0 e desvio padrão 1. Sem essa linha de código, o Near Miss ele funcionaria de uma forma enviesada, dando importância demais para quem tem muito dinheiro na conta, ignorando os outros fatores. Segundo, aqui na Near Miss na linha 41, ele aplica o balanceamento, e só no final vem a regressão logística. Isso garante que o balanceamento ocorra apenas dentro do ciclo de treino, sem nunca espiar os dados de teste. Vindo aqui para as linhas 49 até 57, principalmente nas linhas 49 até 52, definimos o dicionário para uma máquina testar. A gente queria responder matematicamente, é melhor usar um vizinho ou 3 vizinhos no Near Miss? Qual é a melhor regulação C para o modelo? Aqui na linha 56, a gente usa o Grad Search, com validação cruzada de 5 dobras, que é igual a CV igual a CV. O computador ele vai treinar e validar dezenas de modelos em paralelo para encontrar a melhor combinação estatística possível. Agora a gente vai rodar o código.
Vai executar o código agora. O que ele vai fazer agora aqui no momento, enquanto ele está carregando, é que o Credit Search está treinando 5 vezes cada combinação de parâmetro. É um processo computacionalmente intenso. Agora aqui com o resultado. Primeiro, o sistema ele identificou que a melhor configuração no NearMiss é com um vizinho. Mas a métrica mais importante da nossa análise está bem aqui na tabela Recall e Sim, que no caso é esse 0,76 ou 76%. Mas o que significa esse Recall? Imagine que o Recall ele é uma taxa de captura de oportunidades. Se existem 100 clientes no mercado querendo investir, o Recall de 76% significa que o nosso modelo conseguiu encontrar e capturar 76 deles. Se o NearMiss, o modelo provavelmente encontraria apenas 10 ou 20, deixando a grande maioria do dinheiro na mesa. Muitos poderiam olhar aqui também para a tabela e criticar essa precisão de 40%, 0,40. Isso quer dizer que a cada 10 ligações, 6 as pessoas desligam na nossa cara. E a resposta é, exatamente, isso é proposital. Em inteligência artificial, existe um conceito chamado trade-off de precisão e recall. É um cobertor curto, se você puxa para cobrir a cabeça, descobre o pé. Se a gente quiséssemos uma precisão de 90%, o modelo só ligaria para quem tem certeza absoluta. Mas aí a gente poderia perder metade das vendas com o recall baixo. Como a gente quer vender o máximo possível, aceitamos abaixar a régua, aceitamos ligar para mais gente, que no caso é abaixar a precisão, para garantir que ninguém interessado fique de fora, que isso aumenta o recall. Isso foi uma decisão de negócio suportada pela técnica do NearMiss. Agora vindo aqui para a matriz. Na matriz de confusão, isso fica claro no quadrante inferior direito, aqui nesse 1056. A gente acertou 1056 clientes que queriam o produto. Tivemos alguns alarmes falsos? Sim, mas no mundo do marketing bancário é muito melhor ligar para alguém que não quer, ou seja, um erro barato, do que deixar de ligar para alguém que quer investir, que é um erro caro. O recall alto garante que não estamos perdendo essas oportunidades valiosas. Agora, só para finalizar, deixa eu abrir aqui minha calculadora e só fazer uma demonstraçãozinha. Vamos supor que o custo da ligação é R$5 e o lucro da venda é 100. A gente ligou para quantas pessoas? 1056 mais 1554, que dá 2.610 pessoas, com um custo de ligação que era R$5. A gente gastou R$13.050 fazendo as ligações. Agora a receita, que no caso é a quantidade de pessoas que a gente ligou que queriam comprar, a gente ligou para 1.056 pessoas vezes 100, que foi o lucro da venda. A gente teve isso aqui de receita, menos os 13.000 que a gente gastou, os 13.050, dá 92.550. Esse aqui é o nosso lucro líquido. Se a gente não usasse o NearMiss, o modelo não acharia quase ninguém e o lucro seria zero. Essa solução viabilizou o negócio. Oi, meu nome é Alana e agora eu vou falar sobre a arquitetura da solução. Para iniciarmos a fase de modelagem, precisamos entender que o modelo de Machine Learning é tão bom quanto o tratamento que os dados recebem, antes de chegar ao algoritmo. No nosso script, implementamos uma pipeline de Scikit-learning. Imagine que a pipeline como uma linha de montagem industrial. Os dados brutos entram de um lado e o modelo treinado sai do outro, sem risco de interferência manual ou erro de sequência. Isso garante a reprodutividade do nosso experimento. Qualquer cientista de dados pode pegar esse código e terá exatamente o mesmo resultado. O primeiro estágio dessa linha de montagem é o Standard Scanner. Por que isso é vital? No nosso dataset, temos variáveis em escalas totalmente diferentes. Temos a idade, de 18 a 95 anos, e o balanço bancário, que chega a milhares de euros. Algoritmos que utilizam cálculos de distância, como NearMiss,
são extremamente sensíveis a isso. Se não padronizássemos, o algoritmo acharia que uma variação de 100 euros no saldo é muito mais importante que uma variação de 10 anos na idade, o que criaria um modelo de enviesado. Nós normalizamos tudo para que a IA compare grandezas de forma justa. Em seguida, aplicamos o NearMeez versão 1. Diferente de outras técnicas que criam dados falsos, o NearMeez é uma técnica de undersampling cirúrgica. Ele olha para os milhares de clientes que disseram não e seleciona apenas aqueles que são os mais parecidos ou próximos dos clientes que disseram sim. Isso limpa o ruído de banco de dados e força o modelo a aprender as características reais que diferenciam um perfil interessado de um não interessado. Agora eu vou falar sobre a otimização e rigor matemático. Um dos pontos altos do nosso trabalho foi não aceitar configurações padrão. Usamos o Grid Search CV, que é uma ferramenta de busca exaustiva. Em vez de chutarmos quantos vizinhos o NearMeez deveria analisar ou qual a força de regularização da regressão lógica, nós deixamos o computador testar todas as combinações possíveis. No código, vocês veem que testamos o parâmetro C, que controla se o modelo está decorando ou aprendendo, e o número de vizinhos. Isso eleva o nível técnico do projeto de um simples teste para uma otimização real de hiperparâmetros. Para garantir que esses resultados não fossem obra do acaso, aplicamos o Stratified Forward com 5 divisões. O que isso faz? O modelo foi treinado e testado 5 vezes em fatias diferentes dos dados. O termo estratificada significa que em cada teste mantivemos a proporção original de 11% de aceitação do banco. Isso nos dá uma métrica estatística sólida. O resultado que vocês verão no próximo slide não é um gol de sorte, mas a média de performance em diferentes cenários de teste. Como vocês podem observar na saída do terminal que projetei, a IA definiu que a melhor configuração é usar um vizinho no NearMeez e um C de 10. Esse processo de ajuste fino é o que separa um modelo acadêmico de um modelo que pode ser colocado em produção em um banco real. Por fim, vamos à interpretação de resultados e valor de negócio. Olhando para a nossa matriz de confusão, um número que eu quero destacar para vocês é o 1179. No conjunto de teste puro, dados que a IA nunca tinha visto antes, ela conseguiu identificar corretamente 1.179 clientes que aceitariam o depósito. Sem o nosso tratamento de balanceamento, a IA provavelmente ignoraria esses clientes, pois eles são a minoria absoluta na base de dados. Vejam que o recall de 0,74% para a classe SIM. O que isso significa para o departamento de marketing de banco? Isso significa que cada 100 oportunidades reais de venda, nossa IA consegue pescar 74 delas. Alguém pode notar que a precisão é de 25%, mas precisamos analisar o custo de oportunidade. Em uma campanha de telemarketing, é muito mais barato ligar para 3 pessoas que podem não querer o produto do que perder um cliente que traria milhares de euros em depósito a prazo fixo. Nosso modelo foca em não perder dinheiro. E, em resumo, triplicamos a eficiência do banco. A taxa de conversão natural era de 11%, e com o nosso modelo, as sugestões de ligação têm 25% de precisão, com 74% de cobertura.
Saímos de uma estratégia de atirar para todos os lados para uma estratégia de alvos identificados. Encerramos reforçando que o uso correto de técnicas de balanceamento como o Near Miss é o que permite que a inteligência artificial enxergue oportunidades onde o olho humano só veria desequilíbrio. Muito obrigada. Segue agora as referências e obrigado pela atenção.